Muito bem. Saudações fraternas a todos. Ah, examinando com a Kemi, nós chegamos à conclusão de tratar com vocês hoje esse tema que é conhecer, meditar, sentir e viver. E nós vamos buscar referência nessa segunda parte do livro Renúncia, no capítulo 3, em que Emmanuel vai descrevendo a situação de Alcione, nesse livro maravilhoso, né, que é Renúncia. E ela passa por muitas dificuldades, né? E, mas ela tem uma visão muito clara, muito objetiva do que é necessário realizar e aquela intuição firme do compromisso assumido, de por que que ela está ali vivendo aquela encarnação. E ela está numa conversa a respeito do Evangelho, da mensagem do Cristo, da importância da mensagem do Cristo, da importância do Cristo. E ela sempre humilde, né, muito sincera nas expressões dela. E então ela comenta ali para o pessoal com que ela está conversando, naquela pequena assembleia, né, e o pessoal fica até surpreso com o que ela está colocando. Ela diz que em Ávila, eles nunca se reuniam no culto doméstico sem se suplicar e socorrer a inspiração divina. E fala no Padre Damiano. O Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus. Que a gente tem aquela ideia dos 12 como uma coisa estanque, e que aconteceu o fenômeno de Pentecostes, as línguas de fogo, e foi um fenômeno só, e acabou, e nunca mais aconteceu nada. É uma visão realmente muito limitada nossa ao longo do tempo, né? A gente precisa ir despertando. Aí a gente vai entender que, na realidade, aquilo foi um dos episódios do que vinha acontecendo. Tanto é assim que há um momento em que dois discípulos de João Batista se apresentam para Paulo e dizem que eles tinham sido batizados por João. E Paulo pergunta para eles: mas recebestes o Espírito Santo no momento em que fostes batizados? Eles não sabiam o que era o Espírito Santo, porque o batismo de João era com a água, não era o batismo ainda com o Espírito, né? E aí o Paulo os batiza e eles recebem o Espírito Santo na hora. O que que é o Espírito Santo se nossas próprias línguas de fogo? Na época do cristianismo nascente, todos os que eram batizados com esse batismo do Espírito, o batismo do conhecimento da realidade espiritual, passavam a desenvolver a mediunidade e receber os espíritos, que era muito comum acontecer naquela época. Os espíritos conversavam com as pessoas nas assembleias, simplesmente de maneira espontânea. Então, ela vai continuar dizendo, não é? As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Basta lembrar que se os sinais do céu foram vistos somente sobre os apóstolos no dia inovidável do Pentecostes, ninguém poderá contestar a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia exultante de júbilo. A revelação dirigia-se a todos. O contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade. Baseado nisso, meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com o auxílio silencioso e invisível do céu. Não há expressão material que possa significar a profundidade que o Evangelho nos apresenta. Não é com entendimento humano que nós conseguiremos alcançar a profundidade que o Evangelho nos traz. É preciso abrir realmente o campo para que o Espírito se manifeste.
Aí ela termina de falar isso, ela ora em voz alta, naquele momento ali, se dirigindo a Jesus. E o senhor Jacques gostaria que dissesses qual o método que aqui está sendo adotado para a leitura. Então, é perguntada a ela. E ela responde: costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente estamos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, tendo ficado na última reunião no segundo capítulo, versículo 10. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Ou seja, um versículo e às vezes várias noites discutindo aquele mesmo versículo. O que é que Emmanuel hoje escreve? Tem versículo que ele ditou 20 mensagens sobre o mesmo versículo e nenhuma repete a outra. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, prestemos atenção, o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não podemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. O Evangelho é a boa nova, é o caminho de ascensão, é o caminho da nossa evolução espiritual. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isto, contudo, é erro grave. Agora vem. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e morredouros que impede conhecer e empregar a benefício próprio. Eu queria perguntar para vocês, vamos fazer um diálogo. O que vocês entendem por conhecer nesse contexto que a gente estava lendo? Quem quer falar? Podemos botar todo mundo aqui junto? A gente precisa ter acesso, né, ao conhecimento, porque Uhum, só o conhecimento é que vai nos levar a meditar, né? E uhum, aí, através de meditação, assimilação, a gente vai sentindo e aí vai poder viver, porque muitas vezes, como você bem leu aí, a gente conhece, mas fica só no conhecimento, né? Leu e muitas vezes esqueceu. Aí, quando lê realmente uma segunda vez, fala: ah, já escutei isso. Mas o que uhum. você fez com esse conhecimento? Muito Isso bem. que eu acho que é muito importante, porque conhecer, a gente conhece um monte de coisa, mas a gente se aprofundar naquilo, procurar entender, como você disse, que Paulo muitas vezes, Emmanuel escreveu diversas vezes a mesma coisa e sempre de maneiras diferentes, porque acho que com o entendimento que a gente vai tendo, né? A gente vai, quando lê uma segunda vez, fala, nossa, como é que eu não pensei nisso? Aí vai ler uma terceira vez, vai chamar a atenção uma outra coisa, e é isso que é dinâmico, que é importante, né? Muito bem, Cláudio. Excelente. Nessa ordem de ideias, né, a gente observa que há uma distância, às vezes, entre o conhecer
e o tornar aquele conhecimento algo ativo e prático na nossa vida pode levar de um segundo a alguns milênios. Não é, Cláudia? Vamos lá, gente. Com O que mais? certeza, com certeza. Uhum. O que mais? Ainda sobre o conhecer. O que mais ocorre para vocês? Levantou a mão, Ivone? Pode falar, É, Ivone. olha, eu acho que para mim conhecer é sentir. Quando você não sente, não faz sentido. Então aquilo fica em você, sai da tua consciência. Aí isso é que é conhecimento, está na consciência. Aí você começa a agir com, com aquele conhecimento que você sente, concorda, faz sentido. Aí você faz, para mim, né? Ótimo, Ivone, muito bem. Deixa eu perguntar para vocês, uma vez que a gente citou os discípulos de João, que se encontraram com Paulo, aqueles discípulos de João conheciam? Não, achavam que conheciam, né? É, Olha, olha o que coisa. conhecer, Sim, o pode falar, Paulo. conhecer, o conhecer pode ser tomar ciência, né? É como as Uhum, sementes que caíram pelo caminho. uhum, Ela pode germinar ou não, né? Então, é tomar ciência, mas pode ser germinada. Pode parar por aí. Pode despertar um interesse inicial, uhum. mas não ser assimilado. Aí vem o próximo estágio, né? Que você vai refletir sobre esse conhecimento e se você vai assimilar ou não. É tomar o primeiro contato com o aprendizado, né? Com a mensagem, mas pode ser Ó, que a interpretação seja meia volátil, meia vaga. muito bem. Guardemos isso, um primeiro contato com o conhecimento, né? Conhecer um primeiro contato com a informação. Tânia? Eu acredito que eles conheciam a lei divina, assim, porque já seguiam, e a lei divina está antes do Testamento. E o princípio, a moral, sim, Tá falhando, eu não sei se consegui. acrescentou que está escrito lá, né? Não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo entender? Alguém entendeu ou não? Não Deve deu ser para muito. entender, Tânia. Fecha a sua câmera e tenta falar. Vamos ver se tenta agora. Bem, eu acredito que os discípulos de João, no meu entendimento, eles conheciam a lei divina, porque a lei divina está no Antigo Testamento. E o que Jesus veio fazer foi trazer essa ideia de amor ao próximo e clarear esse entendimento. Deu para entender? Deu para entender. Minha Ok. internet está muito ruim. Mas tá bom, deu para entender agora. Quando fechou a câmera, deu para compreender tudo. E o conhecimento está no Antigo Testamento? Prestemos atenção Sim, numa coisa. também. Adequado à condição de entendimento das pessoas daquela época, ok? Com avanços que apenas alguns conseguiam compreender. Podemos entender assim? Sim, Ok. Isso vai ter uma relação muito grande com o próprio Consolador prometido, tá bem? A humanidade nunca esteve sozinha, desamparada. Sempre recebeu as informações que precisava. A informação em si, ela não é conhecimento. Ela é base para o conhecimento. Tudo bem? Nos anos 70, quando eu estava fazendo a universidade, eu aprendi que McLuhan tinha afirmado que a Terra é uma aldeia global. Não tinha internet, não tinha, estava começando a chegar a televisão naquela época, né? Bem, o que que acontece? É, essa questão.
do conhecimento, no campo intelectual, ele é progressivo. No entanto, pelo que vocês estão colocando, não é suficiente. Existe alguma coisa a mais que a gente ainda não consegue alcançar e que muitas vezes, segundo Allan Kardec, não depende da capacidade intelectual da criatura. Porque doutores, ele colocou, a gente pode colocar hoje pós-graduados, às vezes não consegue alcançar. E um menino de seus 12, 11 anos, ele consegue alcançar perfeitamente. Vamos lá, Rafa. Juntamente com a nossa capacidade intelectual, nós temos também que avançar na capacidade moral, Muito né? bem. Uhum. E eu acho que é isso que determina muito o nosso avanço real, né? Porque não adianta, como já lemos em muitos textos, não adianta nós termos o crescimento intelectual se nós não temos o crescimento moral que tem que acompanhar um ao outro. Muito bem. E aí, Kardec vai chamar essa questão do moral aí de amadurecimento do sentido, né? Do senso moral. E que dá a condição da compreensão das coisas, em um sentido mais profundo. Então, há diversos níveis. A gente tem, naquela época também da universidade, nos chegava a informação, fazendo jornalismo, de que havia um excesso de informação e pouco significado. E não tinha internet, gente. O que é que acontece hoje? Não há mais um excesso, é uma coisa que é mais do que excesso de informação e continua pouco significado. Então, a informação está no Antigo Testamento e também está apresentada de uma maneira mais atualizada no Novo Testamento. E a informação ela está mais atualizada ainda e mais desenvolvida no Espiritismo. O que eu queria levar aqui para a nossa reflexão é que cada um lê conforme as suas possibilidades. Então, nós tivemos lá, naquele período, quem entendesse a proposta com Moisés, que iam para o próprio tabernáculo e Moisés os ajudava a desenvolver sua capacidade de comunicação com os espíritos, para uma utilização útil, uma utilização que fosse favorável para o povo, porque haviam aqueles que utilizavam dessa capacidade para o comércio ilícito, para as perguntas banais, para a troca de informações vãs, sem profundidade, que faziam o que era chamado de necromancia. Perturbava os mortos para ficar perguntando coisas relacionadas com chamados vivos. Quando vem Jesus, ele não vai levar ninguém para o tabernáculo para ensinar a prática mediúnica. Ele ensina os discípulos a receber o que é chamado Espírito Santo no dia a dia. No entanto, nem todo mundo estava preparado. Volta às línguas de fogo. Todo mundo entendeu o que aconteceu naquele momento das línguas de fogo? Alguém pode comentar um pouquinho? Eu não entendi muito, não, porque dá a ideia, assim, quando eu li, né, aprendi isso lá, quando eu frequentava a igreja protestante presbiteriana, Uhum. era como se fosse uma punição, né, um castigo, né? E hoje eu vejo que não é bem isso, né? Estou Uhum. errada?
O que que seria um castigo nesse caso, Cláudia? Que eu não entendi. Um castigo divino. Uhum. E hoje eu sei que Deus, sendo um pai generoso, Isso. não castiga ninguém. Não castiga ninguém, Mas exatamente. naquela época era intuído Isso, na gente isso, o isso, entendi. medo, sabe? A gente, Entendi. É você isso tem que mesmo. seguir, você tem que respeitar, porque senão o fogo do inferno, sabe? Era uma coisa assim. Isso. Não, a diferença. Não era uma É, fé inteligente. Muitas vezes se e- acreditava sem saber por que estava acreditando, mas isso, te foi dito que era para acreditar naquilo. isso. Senão ia E para o aí fogo do você inferno. não. Hoje eu contesto as coisas, eu vou ver se eu não entendo, se eu acho que não é bem aquilo, é como você falou, a gente vai atrás do conhecimento, né? Isso, Porque não muito adianta bem. você ficar repetindo uma coisa que você não tem conhecimento, porque senão você vai Uhum. cair naquilo, né? Mas por quê? Porque é. Mas por quê? Uhum. Está escrito, né? Porque Moisés disse. Então não tem um pensamento lógico e que você fala, não, isso foi porque tinha que acontecer. Então, eu acho que o Espiritismo traz muita explicação de coisas que a Muito gente bom. ia. Ótimo. Muito bom, Cláudia. Maria Biasus? Ah, eu, na, eu fui educada no catolicismo, por um tempo estudei em colégios de freiras também, mas eu não tinha nem ideia do que significava essas línguas de fogo. Isso. Nunca ouvi uma explicação do Uhum. que elas eram, qual era o Uhum. propósito, se era para iluminá-los. Uhum. Nunca, talvez eu não tivesse ouvidos de escutar naquela época, mas nunca vi uma explicação. A Uhum. primeira vez que eu vi uma explicação para esse fenômeno foi com esses grupos de estudo no Espiritismo. Senão eu não tinha nem ideia. Muito bem. Gente, olha o que a Maria Biasus colocou. Vocês conseguem perceber a diferença entre informação e conhecimento? Ela tinha uma informação, simplesmente. Houve umas línguas de fogo. Agora, saber o que era, do que se trata de fato e tudo mais, só com o espiritismo é que ela foi. Então, a informação ganhou significado, se torna conhecimento. Presta atenção no conhecer, tá bem? Nós estamos na primeira parte. O que que é o conhecer? Só é conhecimento quando tem significado para nós, senão é mera informação. E nós não podemos, como espíritas, ficar acomodados em ler o evangelho e sentir satisfação em ter a informação. Simplesmente. Nós temos que encontrar o significado. Tudo bem para todo mundo? Vanessa, por favor. Oi, gente, desculpa, tentei abrir o microfone, tá no celular. Quando eu também na escola, na católica, né, também escola de Uhum. freira, eu aprendi que as línguas de fogo era o consolador prometido por Jesus, né? Uhum. E a partir daquele momento eles estariam recebendo o consolador, tanto que eles não aceitam, né, que a gente fale que o Espiritismo seria o consolador, porque eles já Muito bem. consideram que as línguas de fogo no dia do Pentecoste já era o consolador. Mas como assim? Uhum. Mas consolou como? Consolou o quê? Só porque falaram em línguas? Não faz muito sentido, né? Isso, pronto. Era mais uma informação. A Vanessa trouxe mais uma informação. De fato, a Igreja Católica considera que o Consolador que Jesus prometeu veio no dia de Pentecostes. Nós examinamos isso. Num primeiro momento, eu examinando o Espiritismo, eu não concordava com a Igreja Católica, não. Mais tarde, amadurecendo, eu vou explicar por que que eu passei a concordar com a Igreja Católica. De fato, era o Consolador que se manifestou ali. Porque foram os Espíritos, através da mediunidade dos discípulos, que falou para o povo. O que que é o Consolador? É justamente o consolo que vem através da mediunidade. É a comunicação dos espíritos que sabem que são superiores, que vêm nos esclarecer, nos orientar. E aquilo aconteceu. A humanidade nunca esteve órfã.
No entanto, não era a manifestação do Consolador prometido por Jesus. Era simplesmente o que acontecia quando Jesus estava junto deles. E que continuou acontecendo. Quando fala da casa do caminho, que era mais bem, naquela época, uma instituição de acolher pessoas necessitadas. E tinha o momento da reunião da igreja. Não é que tinha uma igreja lá, gente, porque não existiam igrejas desse tipo. As igrejas começaram a ser formadas depois e Paulo deu uma contribuição para isso, porque a igreja era a reunião das pessoas. A igreja só existia enquanto as pessoas estavam reunidas. Então, quando a igreja se reunia, os espíritos falavam através de alguns deles para as pessoas que estavam presentes. Isso era comum. Isso era a manifestação do Consolador. Não era nada de excepcional como foi colocado pela igreja para nós ao longo do tempo. Nós fomos perdendo contato com isso, a ponto de ficar proibido. O que era o consolo trazido pelo Cristo se tornou a proibição dentro da igreja e as pessoas que se atrevessem a eram queimadas, vivas. Nós fizemos isso, mal interpretando a proposta completamente, por um desejo de dominação na Terra. Então nós perdemos o significado que tinha chegado para algumas pessoas. O povo que estava ali ouvindo, raríssimos conseguiram entender o que estava acontecendo. Teve, inclusive, os que acusassem os discípulos de estarem bêbados. Então, conhecimento só existe quando o conjunto de informações que a gente recebe tem significado para nós. Aí acontece aquela etapa do conhecimento. Muito bem. No entanto, basta o conhecimento? A gente já perguntou, vocês disseram que não basta, não é? O que vem depois? Vamos examinar um pouquinho o que é meditar. O que vocês entendem por meditar? É pensar, né? Meditar seria pensar de uma maneira mais que você se concentre, procura ver realmente o que aquilo quer Uhum, dizer, né, para você e, e através dessa meditação você vai começando a sentir, né? E aí você acaba usando isso para a sua vida, né? A- não é bem usando, né? Você já começa a incorporar isso na sua vida, né? muito bem. Gente, quer mais? Todo mundo muito quietinho. A Refletir, Verônica colocou o encontro do eu verdadeiro. É isso? refletir de uma forma mais racional, Refletir de uma forma mais racional. Ok, usar ótimo. a razão para interpretar esse conhecimento. Uhum. Usar a Razão razão para para interpretar esse conhecimento. esse conhecimento. Muito bem. Está correto o que a Cláudia colocou, o que você está colocando, né? O que foi colocado aqui no chat também. Está correto. Aqui no chat. Ó, não deixa passar nada no chat, não, se eu não tiver visto, tá? A Verônica colocou o encontro do eu verdadeiro. A meditação te leva ao encontro do eu. Muito bem. Aí nós vamos para uma coisa mais profunda um pouquinho. Num primeiro momento, então, e Kardec fala muito, quando a gente fala em meditação, o pessoal estranha achando que é algo esotérico ou é da filosofia hindu. Aí eu recomendo, se a pessoa pensa isso, reler Kardec, pegar um lápis e ir circulando quantas vezes ele fala a palavra meditação e meditar. É muitas vezes na codificação que ele coloca a palavra, a expressão, não é? Tanto meditar como meditação.
Mas Kardec normalmente está se referindo a um tipo de meditação que é a meditação discursiva. O que é a meditação discursiva? Você lê um texto e você vai examinar o texto, vai meditar sobre o texto, normalmente empregando a metodologia de Kardec, né? Que é você vê a tese, aí você vai examinar a tese, você vai fazer uma análise. Na análise, você desmembra em partes para poder entender, ver se existem antíteses. Depois você vai para a síntese. Quando você junta tudo outra vez, com um outro agora sentido, encontrando o significado, e aí você vai para a conclusão, depois daquela síntese, que traz as consequências, que são a questão da checagem e mudança de valores, inclusive, quando a gente aprende alguma coisa nova. Então, a meditação discursiva, ela ainda fica no campo intelectual. É a meditação discursiva que nos permite encontrar significado nas coisas, nas informações que a gente recebe. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Mas a meditação vai mais além. Quando a Verônica coloca aqui, a meditação te leva ao encontro do eu. Eu, mas ela botou eu maiúsculo. Porque normalmente o que está prevalecendo em nós é o eu com E pequeno, só para o nosso entendimento didático, que está ligado ao ego. E aí nós vivemos a situação do narciso, no egocentrismo. E o egocentrismo é o campo do intelecto, ou do sentimento desequilibrado. Porque as duas coisas estão muito ligadas. Mesmo aquela pessoa que é muito intelectual, se ela é só intelectual, ela tem sentimento desequilibrado. E que ela não admite, normalmente. É um fator psicológico. O Rafael Teles colocou aqui, ó. Focar, centralizar, ir de encontro com o seu eu. Aqui vamos trocar, Rafael, ir ao encontro do seu eu. Se for de encontro, choca. O português tem uns detalhes que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente fala o contrário do que a gente quer. Então, ir de encontro é chocar contra. Ir ao encontro de ir para encontrar é algo favorável, agradável. Então, focar, centralizar, ir ao encontro com o seu eu e como você se relaciona com o mundo. É analisar suas ações, consequências e desafios de uma forma centrada, balanceada. Enquanto fica no campo da análise, está na parte do intelecto, é a meditação discursiva. Na medida em que a gente mergulha para dentro, que busca o silêncio interior, e aí vou colocar para vocês aquela situação de Descartes, em que se afirmava na época que tudo era ilusão. Inclusive nós éramos ilusão, tudo era ilusão, até a gente, nada existia, nem nós existíamos, tudo era ilusão. E ele então foi buscar, pela metodologia científica, ver se conseguia evidenciar isso, né? Como é que seria? Como é que conseguiria evidenciar uma coisa dessas? E aí ele trabalhou, trabalhou e chegou à seguinte conclusão, que ele não podia parar de pensar. Em toda circunstância ele estava pensando. Então ele chegou à seguinte conclusão, penso, logo existo. E está corretíssimo, mas ele só foi numa parte. Porque os meditadores profundos, eles se abstraem do pensamento num determinado momento. Não é que eles vão continuar assim, hein? Cuidado. O pensamento é atributo do espírito. Então, o pensamento é essência da própria existência nossa, da própria vida. No entanto, é possível abstrair-se do pensamento no campo intelectual e para um outro nível, que é chamado o campo do conhecimento profundo, do eu, da essência divina que nós somos. Então você cala o ego e abre campo para permitir que a essência tenha manifestação.
o que é chamado Cristo. Em Jesus era tão presente esse eu maiúsculo, essa essência divina, que ele era chamado Jesus ou Cristo. Como Siddhartha Gautama foi chamado o Buda, que é um atributo, que é uma conquista, que é a conquista de si mesmo. Quando o indivíduo ultrapassa as limitações do campo do ego, do campo da matéria, do campo da psique, que está relacionada com a sobrevivência e com o período daquilo que é chamado por Joana de Anjos de consciência adormecida. Quando o indivíduo não tem interesse pelo aspecto da vida de fato, mas tem os seus interesses todos presos no campo do mundo, da existência transitória que ele considera como vida. Fundamental, tudo bem para todo mundo. Meditar, então, é ir além da meditação discursiva. O que nós fazemos quando temos um estudo em que a gente procura aplicar essa metodologia como no Evangelho Redivivo, a gente tem a fase do conhecer, ver quais são as informações e buscar o significado delas através da meditação discursiva, inclusive no conjunto, ouvindo, falando, pensando, examinando. Mas aí vem o momento da meditação mais profunda, que é relacionar aquilo que você está compreendendo, que está ganhando significado para você, com os valores que você já incorporou. E checar esses novos valores com os valores anteriores, que é o despertar do homem novo, na expressão esotérica, ou do próprio Evangelho, porque Jesus tratou do assunto. É a morte do homem velho para o nascimento do homem novo. Aí entra na meditação que pode, inclusive, no silêncio do ego, abstrair-se do pensamento como nós o entendemos. Porque ele segue subreptício. Mas o que está prevalecendo no momento é a essência divina. É então o pensamento divino na criatura. Não é assim que entendem os meditadores muitas vezes, viu? Mas é como a gente entende no Espiritismo. Quando a gente se aprofunda com o conhecimento da própria doutrina cristã, do ensinamento do Evangelho. Então, checado os valores, a gente sente a necessidade da mudança. Quando a gente sente a necessidade da mudança, é um passo muito importante. Não significa que nós vamos fazer a mudança. E aqui eu queria perguntar de novo para vocês: o que é que precisa para que a gente faça a mudança? Incorporar essas novas coisas que a gente. Tudo bem, incorpora, está ali incorporado. Uhum. Precisa de algo mais. Leon Denis coloca como sendo a maior potência da alma, Vontade. À a vontade. vontade. Tudo bem, gente? No exercício do livre-arbítrio. Tudo bem, Cláudia? Uhum. Incorporou, chegou ali. Se não houver esse exercício da vontade, a gente fica com aquilo. Vira um. O que que eu vou colocar? Um profundo meditador? Um beato? Um sujeito recolhido que adora a Deus, que venera a criação divina? Mas e aí? E é por isso que o Espiritismo vai nos trazer que essa beatitude ou essa santidade, ela é inútil, porque ela não é colocada à prova no contato com o semelhante, que é onde a gente realmente enfrenta os desafios para ver se conseguiu de fato vencer o ego.
E enquanto sujeitos ao ego, estamos sujeitos às reencarnações. Em cada reencarnação, um novo ego. Até o dia que a gente se liberta e já não precisa reencarnar mais, porque prevalece a essência divina. Neste momento, continuamos sendo filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus agora. Mas nós nos sentimos, na nossa consciência, dignos de ser chamados filhos de Deus? De ser considerados filhos dele? Quando nós alcançarmos essa condição, nós nos sentiremos plenamente integrados dentro da proposta, como filhos dele. E já não seremos mais os servos que cumprimos o nosso papel e vamos cuidar dos nossos interesses. Porque a gente passa a cuidar dos interesses exclusivamente dos interesses de nosso Pai. O nosso Cristo interno, né? O Despertar. Cristo interno, a essência divina em nós. Então, o ego fica submetido. Quando há uma encarnação por necessidade, não é, de missão, de tarefa, porque já não precisa mais, o que prevalece, mesmo durante essa encarnação, é a essência divina, como nós vimos acontecer em Jesus o Cristo, ainda que ele possa não ter tido uma encarnação como nós entendemos, ou uma encarnação como é a nossa. Quando a gente vai entendendo, muita coisa passa a fazer sentido. Vejam lá, começou a fazer sentido, vira conhecimento. E se virou conhecimento, a gente medita sobre, vira valor. E o valor incorporado, que é checado com os valores anteriores, que substitui valores anteriores, se torna em essência nossa. E é aquilo que a gente passa a viver. Vejo que é uma simples frase de Alcione. Não é simples frase coisa nenhuma. E, na verdade, esse conhecimento chegou a ela por Damiano. E quem é Damiano? Emmanuel. Emmanuel. Que já naquele tempo, gente, havia despertado. E quando ele vai à busca de Jesus, porque a mulher pede a ele, né? Era Flávia e Lívia, né? Era a Lívia pede a ele para ir, porque a filha estava enferma. E ele vai contrariado, não sabia nem para onde ir, para ver se encontrava. E, na verdade, é Jesus que vem ao seu encontro e o encontra. E simplesmente diz assim para ele: virás a mim, agora ou daqui a séculos, mas virás a mim. E ele realmente foi. Não era Jesus, gente, era o Cristo. Prestemos atenção nisso. Jesus pretender que alguém fosse a ele poderia ser egoísmo, egocentrismo. O que ele estava dizendo e fazendo o convite é para que tanto ele, Públio Lentulus, aquela personalidade, né, Públio Lentulus naquele momento, renunciasse a si e permitisse que a essência divina despertasse nele. Fosse ao Cristo. Muito bem. Quando então chega nesse momento, a gente passa a viver. Por isso a nossa grande dificuldade. E aí, gente, a gente precisa às vezes abstrair um pouquinho do nosso raciocínio lógico do ego. Porque a gente pensa que a gente deve fazer o bem àqueles que a gente ama. Não é assim que a gente pensa? E normalmente a gente é espontâneo até para fazer o bem, muitas vezes, àqueles que a gente ama. No entanto, a tradução é The Servant, o livro. Em inglês quase não vendeu, mas quando foi traduzido por um monge executivo no Brasil, virou best-seller.
O autor comenta que a gente às vezes não percebe que é justamente fazendo bem ao outro que a gente gera os vínculos do sentimento em relação ao outro e do outro em relação a gente. É aí onde nasce o amor, muitas vezes. Então, que a gente não espere amar para fazer o bem, que a gente ame, a gente faça o bem, porque aí o amor brota naturalmente na relação. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida que queira colocar, algum comentário? Está todo mundo pensativo. Se tiver alguma ideia, coloque a ideia. Coloque para o pessoal pensar a respeito. É muita coisa para chegar lá, né, Carlos? Uhum. A Olha gente, o que a Cláudia a está gente, falando, gente. Isso é a importante. gente pensa que, né, Olha, tem aquela ilusão que já caminhou bastante, mas aí, de isso. repente, a gente vê que ainda para Olha aí. alcançar essa essência, Uhum. falta muito. Muitas Olha o que a Cláudia está encarnações, colocando, hein? gente. E eu queria perguntar para vocês com base no que a Cláudia falou. Ela chegou exatamente onde a gente queria chegar hoje, agora com isso que ela está colocando. Nós queríamos essa reflexão que a Cláudia colocou. Sabe por quê? Porque essa reflexão muitas vezes nos acomoda. A gente não é capaz. Isso está muito distante, isso está muito longe. Então eu queria dizer para vocês: vocês se sentem, ao conhecer o Espiritismo e fazer o que nós estamos fazendo nesses estudos, vocês se sentem que estão se aproximando disso? Eu sinto, mas a gente vê que Falta não. muito, Sim, mas mas a gente tem que ter vontade para tudo bem. prosseguir, Rafa, porque não pode desanimar, né? A gente ah, sabe que nem a vida de isso, Cristo foi fácil, né? E ele que é exato, filho de Deus, imagine a gente, né? muito Então a bem. gente tem que fazer o melhor que a gente pode, Uhum. dentro das nossas limitações. Mas Isso, as isso, nossas Cláudia. limitações não podem impedir que a gente prossiga. E isso é a medida da nossa evolução. Qual é a medida da nossa evolução? É exatamente o bem que a gente faz a cada dia. Então, para a gente ir se sentindo melhor, inclusive, não perder a oportunidade de fazer o bem. Não importa que seja dar um copo d'água. Mas se tiver alguém ferido que a gente precisar pensar a ferida, não vacilar. Vai lá e bota azeite. Você não tem mais nada. Põe azeite em cima, põe um esparadrapo, um pano e vai para o hospital. Vamos lá, duas pessoas levantaram a mão e baixaram de novo. Eu quero ouvi-las. Maria Helena, sim. Jesus. Carlos, eu tive já comentários com pessoas que eu conheci no passado e devido à pandemia e mudanças de vida, não via há muito tempo, que me disseram que eu mudei muito, Olha aí. que eu tenho uma energia muito melhor, que eu recebi esse comentário de várias pessoas. Tá E vendo? eu sinto isso também. Eu sinto que agora Muito bem. eu posso não estar no lugar onde eu queira estar, né? Mas eu sinto que agora eu posso ver o que é certo e o que é errado. Eu posso Hum, tomar decisões mais certas do que eu estou fazendo. muito bem. Antes eu tinha muita dúvida, será que eu devia ter feito isso, aquilo, aquele outro? Me perdia nesse, se eu. Agora não, já me deu um caminho muito mais tranquilo de Uhum. seguir uma melhora pessoal. Então, Muito, eu sinto que a minha mudança, vamos dizer, do início dos meus estudos para agora é enorme. muito bem. Maria Biasus, muito obrigado. Obrigado, Cláudia, pelo que você colocou. Nós estamos construindo juntos, gente. Prestemos atenção. Olha o que a Maria Biasus. A gente tem que ter essa consciência. Eu vou perguntar para vocês. Alguém, não precisa responder, não.
Pensou que o que a Maria Biasus colocou é orgulho da parte dela? É egoísmo? Pois eu digo que não, é consciência. Nós temos que ter consciência do que aquilo que a gente já caminhou. As pessoas olham e apontam às vezes. Não é para a gente ficar orgulhoso, ao contrário, se ficar orgulhoso é porque não alcançou. Mas é para a gente ter aquela convicção de que é possível e que nós estamos fazendo. Gente, nós estamos fazendo. A não ser que a gente veja toda essa coisa maravilhosa e se acomode. Fica no campo intelectual e não faça nada. E fica dando desculpa para si mesmo. Ah, eu não fiz por isso. Aí, pô, fulano, veja o que que Olha só, a minha vida é a pior de todas. Aí, então, a coisa não vai mesmo. Quem levantou a mão? Botar Quem em levantou a prática, mão? né? Foi a Cida Rendel. Cida, por favor, Cida. Então, Carlos, eu penso assim, a cada dia nós vamos adquirindo mais maturidade com o conhecimento do Evangelho. Isso. E essa maturidade vai nos dando a oportunidade de perceber aonde estão as nossas imperfeições e começar a trabalhar todos os dias nela, Muito bem. colocando como aquele entendimento maravilhoso da palavra de Jesus, quando ele diz: a cada dia basta as suas dificuldades. É isso Venci aí. o dia de hoje, amanhã eu vou tentar fazer melhor. É assim que nós vamos conseguir essa transformação moral, né? Muito bom. Excelente, Cida. Mas tinha alguém que tinha levantado a mão e baixou também. Não vai precisar falar mais, não? Antes de tudo, tinha uma segunda pessoa que tinha levantado a mão. Não era a Maria Biasus e a Cida. Ah, eram as duas. Então tá. Foi a Cida, então, que levantou o segundo, não é? Falou agora. Tá bem. Ok, gente. Queria agradecer a vocês bastante, né, por essa oportunidade de nós estarmos juntos e fazermos essas meditações, essas análises aqui. E dizer para vocês que eu tenho, assim, uma gratidão tão profunda a Jesus, a Kardec, aos bons espíritos, porque nós temos em nossas mãos o maior compêndio que a humanidade já recebeu para o entendimento da lei divina e a sua aplicação aqui na vida. Se nós não fizermos a diferença, gente, realmente é porque a gente se acomodou. Porque nós temos todos os elementos para isso. E nós estamos convidados a fazer, sem pretensões. Não precisa mudar o mundo, basta que a gente mude a gente mesmo. Basta isso, devagarinho. É calar naquela hora que deu uma vontade de falar, mas eu vou ficar calado nessa hora. É olhar aquele monte de louça em cima da pia e ó, e brigar com os familiares todos ou simplesmente ir lá e lavar a louça e pronto. Sabe? É a questão de ir tomando decisão nas coisas muito simples. É alguém bater na sua porta e você, oh meu Deus, outro incômodo, eu vou ver o que que ele precisa de fato e ver se eu posso ajudar, o que é que eu tenho aqui para conseguir. É às vezes nas coisas mais simples. É ter uma oportunidade de deixar de ver aquele filme que eu adoraria, aquela série, para poder estar num estudo no centro espírita. Mas mais do que isso, é poder estar no centro espírita para ver que jeito é que eu vou ajudar as pessoas que vão lá no centro espírita. Para eu sair da situação de dependência, de estar sempre buscando para mim, para mim, para mim, e começar a ver o que é que o outro precisa. Nas coisas mais simples do mundo. Não tem nada para fazer, depende de onde você está, tem necessidade, junta uns 3 ou 4 saquinhos de pão e sai na rua. E aí eu vou terminar contando isso para vocês. Em Brasília, alguns jovens têm o hábito de recolher alguns pães todos os dias, botar nos saquinhos. Eles botam assim meia dúzia de pães dentro do saquinho e saem distribuindo. E um dia, já era assim, bem perto da meia-noite, tinha sobrado um saquinho com 6 pães. Eles vão andando para pegar o ônibus na rodoviária para ir para casa. E vem um senhor caminhando do outro lado. E eles se encontram bem no sinal de trânsito para esperar abrir para passar. O homem também ia.
para a rodoviária para pegar o ônibus. E eles se olham para o homem, assim, meio constrangidos de oferecer para uma pessoa que, não é, de repente estava vindo do trabalho. Aí eles dizem assim, o senhor nos perdoe, nós estamos aqui, nós estamos distribuindo pão e só sobrou esse saquinho de pão. Eu não sei se o senhor aceitaria, se o senhor não quiser, fique à vontade, né? O homem começou a chorar. E esse cara, sem entender por que que ele estava chorando, quando ele conseguiu se controlar, ele disse, eu vou aceitar os pães. Porque quando eu saí de casa hoje, os meus filhos me pediram, pai, traz pão para gente. E eu estava voltando para casa sem ter conseguido os pães para eles. Às vezes a miséria está do nosso lado e a gente não consegue enxergar. E às vezes é a carência de uma palavra amiga. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E não é principalmente vivida, é tudo isso junto. Porque a gente não consegue viver se a gente não fizer bem as outras etapas. Obrigado a todos, que Jesus nos ampare e nos proteja sempre, gente. Obrigado, Akemi. Obrigada a nós, Carlos. Ótimas reflexões. Rafa, com você. Carlos, muito obrigado. Maneira excelente e muito linda de terminar essa conversa bem gostosa que a gente teve hoje à noite, né? Muito obrigado mesmo. Para a próxima semana, nós teremos, no dia 12 de março, Jorge Elerhard com o tema Você tem a vida que merece. Então, quem puder e quiser participar, por favor, voltem aqui no mesmo horário. Carlos, se você tiver quaisquer considerações finais ainda mais para adicionar, fique à vontade. E a gente poderia pedir, por favor, então, para que você faça a nossa prece de encerramento hoje. Só gratidão, gente, né? Como a gente já expressou, a Deus nosso Pai, pela bênção da vida, né? Como o poema lindo que o Divaldo sempre fala, que é bela e é consentida, a bênção do dia que nos dá a oportunidade do trabalho, da noite que nos dá a oportunidade do repouso, a bênção da amizade, da família, mas também agradecer a Deus as bênçãos dos desafios que nos fazem crescer, agradecer a Jesus, o Divino Mestre, por ter apagado a sua luz durante longo tempo para que nós pudéssemos, através dele, conseguir finalmente ver a lei divina e compreender que somos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos uns dos outros. Agradecer aos amigos que nos suportam, aos familiares que aguentam as nossas imperfeições e nos comprometer com o nosso Divino Mestre, com os benfeitores amigos, o nosso anjo da guarda e com a nossa própria consciência, de fazermos o melhor esforço para nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos cada dia mais úteis nas relações com os nossos semelhantes. Obrigado, Senhor, Divino Mestre Jesus. Obrigado, Pai, Deus Criador de todos nós.